Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E hoje vamos falar algo muito interessante sobre o estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem? Você tem um estilo de vida de repente despojado? Você tem um estilo de vida livre? Você tem um estilo de vida metódico? Você tem um estilo de vida cristão? Exatamente. Hoje também nós queremos saber se você tem esse estilo de vida cristão. Mas pastor, como é que eu vou saber se eu tenho um estilo de vida cristão? Muito simples. A palavra de Deus diz, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Talvez você esteja pensando, mas pastor, santo sem pecado é impossível. Realmente, santo sem pecado, somente o Senhor. Só Deus é 3 vezes santo, 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 santo. Ou seja, santo em relação ao Pai, santo em relação ao Filho, santo em relação ao Espírito Santo de Deus. Então, santo, ou seja, sem pecado, é impossível. Mas essa palavra santo lá no grego significa maduro. Ah, pastor, agora eu sei. Maduro eu posso ser, com certeza. Quando nós entramos na fé cristã, nós entramos como crianças, é realmente uma figura, como se nós estivéssemos nascendo, ou seja, uma criança ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela realmente tem força, se torna um jovem, depois de jovem fica maduro, ou seja, é assim que nós temos que ser também. Nascemos, crescemos, desenvolvemos e amadurecemos, então precisamos ter um estilo de vida que realmente vai glorificar a Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente fizer, seja como nós pensamos, como nós sentimos, como nós ouvimos, como nós falamos, como nós reagimos, que seja para a glória de Deus. Então isso é muito importante nós compreendermos isso. Outra coisa agora, como é que você vai ver se o teu estilo de vida realmente glorifica a Deus? Por quê? Porque é muito simples. Talvez você dê muita atenção para o que as pessoas pensam ou até mesmo falam sobre você. Isso nós chamamos de reputação. É o que as pessoas creem ou pensam de mim ou de você, ou seja, o que as pessoas pensam que você é. Isso é reputação? Reputação é importante? É claro que é importante. É importante nós termos uma boa reputação perante as pessoas, mas a reputação não quer dizer que seja a realidade, porque muitas coisas que as pessoas pensam sobre mim ou sobre você não condiz com a realidade. Outra questão muito interessante é a imaginação, ou seja, o que você imagina ser. Talvez você tenha uma ideia sobre você que não também condiga com a realidade. Você pensa que é alguma coisa, mas na realidade você não é, você se inventa. Você na verdade mente para si próprio e acha e pensa que é uma coisa, mas não é. Então a imaginação é importante, mas não é a realidade. O que é a realidade? A realidade nós chamamos de diagnóstico, ou seja, aquilo que Deus sabe que nós somos. Mas pastor, a palavra de Deus diz coisas muito bonitas sobre ser filho de Deus. E nem tudo que a palavra de Deus diz eu sou ainda. Olha bem, esse termo, ainda, que bom que você usou esse termo ainda. Por quê? Esse termo ainda é um termo muito poderoso. Porque às vezes nós estamos presos a pecados, mas a gente fala, eu estou preso ainda. Significa que você crê que você vai ser livre desse pecado, livre desse comportamento. Talvez você pense ainda, olha, eu não sou ainda tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Muito bem, ainda, mas significa que você quer ser tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Então nós precisamos ser tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho que possuir tudo aquilo que a Bíblia diz que eu possuo, que eu posso possuir, e eu tenho que ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ter. Ou seja, há um desafio diário. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer, amadurecer, até chegar na estatura do varão perfeito, ou seja, até chegarmos próximos, perto de Jesus Cristo. Então, quando você
realmente coloca na sua mente de a cada dia ser melhor, ou seja, hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, automaticamente você está desenvolvendo o teu homem interior, o teu ser, até que você seja muito parecido com Cristo. E quando nós se tornamos parecidos com Cristo, verdadeiramente nós somos cristãos, porque cristão é ser parecido com Cristo. Cristão significa ser como Cristo era, ou seja, como ele falava, como ele agia. E nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos, que foram chamados de cristãos, eles eram parecidos com Cristo, eles eram pequenos cristos. Ou seja, os religiosos, as autoridades, o governo da época mataram a Jesus. Mas muitos outros cristãos parecidos com Cristo se levantaram. Hoje é a mesma coisa. Agora, pastor, na realidade, comigo, o que eu preciso fazer? Muito simples. Primeiramente, você vai se autoavaliar. É como se você estivesse olhando um quadro. Pare um pouquinho e pense. Quando você olha um quadro muito de perto, você chega a ver os detalhes do quadro. Isso é importante para a gente verificar coisas que, às vezes, a uma certa distância você não verifica. A mesma coisa acontece com você mesmo. Tem situações que você tem que parar um pouquinho e focar naquelas atitudes, naqueles pensamentos que você precisa mudar. Então você precisa ver de perto, você precisa analisar, você precisa verificar as partes, verificar onde você está errando. Isso é importante. Mas também, ao mesmo tempo, é importante você dar um passinho mais para trás e verificar o quadro completo, o quadro todo. Ou seja, você fazer uma autoanálise de você mesmo, você fazer uma autocrítica de você mesmo, você fazer uma autoavaliação de você mesmo. Isso é muito importante. Assim também, você precisa pedir para os teus amigos, teus parentes, tua família, que eles também façam essa análise. Pastor, isso é difícil? É claro que é difícil. Nós geralmente não gostamos de ser confrontados, enfrentar, por exemplo, a nossa realidade, ver as nossas mazelas, ver os nossos problemas. Isso realmente é muito complicado, mas nós precisamos disso. Ou seja, peça para aquelas pessoas que são verdadeiramente amigas e amigos teus, que eles possam realmente demonstrar aquilo que você é, ou seja, mostrar as tuas qualidades, mas também os teus defeitos, os teus pontos fortes, mas também os teus pontos fracos. Outra coisa interessante é nós olharmos realmente esse quadro de uma maneira positiva, ou seja, você pode olhar o quadro e daqui a um pouco você pode não gostar do que você está vendo. Você vai ver muita coisa negativa e com certeza Deus nos deu inteligência para a gente olhar, para a gente fazer uma crítica e analisar. A grande questão é que nós fazemos tão bem isso quando é o outro, ou seja, nós somos expertos em olhar o outro, apontar os defeitos do outro, querer ajudar o outro, mas nós somos tão deficitários para olhar para dentro de nós mesmos e verificar onde nós estamos errando e o que nós precisamos mudar. Então eu faço um convite hoje, olhe para você, não olhe para o outro. Mas pastor, eu vejo defeito nos outros. Com certeza você vai ver, isso faz parte da vida, mas eu quero que você possa olhar para você. Por que isso? Porque tem uma coisa muito simples, ninguém muda ninguém. Talvez você esteja olhando o defeito do teu marido, talvez você esteja olhando o defeito da tua esposa, talvez você esteja olhando o defeito dos teus filhos, dos teus parentes, teus pais, tios, cunhados, sogra, sogro e assim por diante. Mas você não vai conseguir mudar esse pensamento, essas atitudes, esses sentimentos, essas ações e reações que eles têm, porque ninguém muda ninguém. Agora, tudo muda quando eu mudo. Se você mudar, se você quiser realmente mudar, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Talvez você tenha um pouco de dificuldade no primeiro momento, porque não é fácil. Toda mudança, todo crescimento produz dor,
e essa dor vai querer fazer com que você pare, porque você sai da zona de conforto. Isso não é fácil, mas você precisa mudar. Desesperadamente você precisa mudar. Qual é o teu estilo de vida? Como você se veste? Fala muito sobre quem você é. As roupas que você usa falam muito sobre como você é. Como você se comporta, o estilo de atitudes, de ações, de movimentos, falam muito sobre como você é. O tom da tua voz fala muito sobre como você é. Os teus olhos, que são a janela da alma, falam muito sobre como você é. Define você, na verdade. Então, queridos, nós podemos e devemos imaginar como é que eu me comporto, como é que a minha comunicação verbal, como é que a minha comunicação não verbal, ou seja, meus gestos, o meu corpo fala, o meu corpo expressa sentimentos. Ou seja, você já parou, já se analisou e já observou muitas vezes como você age, principalmente como você reage a algumas situações desafiadoras? Olha, agir não é tão difícil, porque agir nós pensamos, nós raciocinamos, nós sempre procuramos ter um controle, mas a reação, aí que está o grande desafio, como você reage quando você é enfrentado, como você reage quando você é confrontado com uma situação que te tira da zona de conforto e que talvez te ire, cause raiva, inveja, ciúmes, ou seja, você fica desequilibrado. Como você se comporta? O que você diz? Será que você fala um palavrão naquela hora? Será que você realmente consegue segurar nos 30? Ou seja, você consegue respirar fundo e antes de falar uma bobagem, você tranca e você diga, glória a Deus, ou pensa, Senhor, eu sei que a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Será que você pensa, Senhor, a Tua graça me basta, pois o Teu poder é aperfeiçoado na minha fraqueza? Será que você pensa, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, embora eu não compreenda, embora muitas vezes eu não aceite essa situação, mas se o Senhor está permitindo essa situação, talvez seja para que o Senhor queira que eu cresça, talvez o Senhor esteja trabalhando dentro de mim, em mim, para depois o Senhor fazer algo através de mim. Talvez o Senhor esteja trabalhando no meu caráter, moldando o meu caráter para eu ser mais parecido com Cristo. Ou seja, eu ter o caráter de Cristo. O que o Senhor quer de mim? O que eu posso aprender dessa situação? Como eu posso avançar? A nossa vida, na verdade, é como se fosse um jogo. Um jogo tem várias fases. A fase fácil, a média, difícil. Muitas vezes nós estamos acostumados com a fase fácil, mas nós temos que crescer. E quando saímos de uma fase para outra fase, com certeza nós vamos ter problemas, com certeza nós vamos pisar na bola, nós vamos errar mais. Não significa que nós estamos indo para baixo, ou seja, decrescendo. Pelo contrário, nós precisamos crescer. Muitas das coisas que hoje nós conseguimos superar com facilidade foi possível, e só foi possível porque Deus permitiu que as dificuldades, que as tempestades da vida viessem ao nosso encontro e nós conseguimos superar. Mas Deus hoje quer que você cresça, Deus hoje quer que você amadureça, Deus hoje quer que você realmente possa ir mais longe. E esse ir mais longe significa você ter um alvo. Qual é o alvo da minha vida, da tua vida? É ser parecido com Cristo, ter um estilo de vida que realmente glorifique a Deus. Nós temos alguns exemplos bíblicos bem interessantes sobre a questão de estilo de vida. A palavra de Deus fala sobre Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão foi considerado amigo de Deus. Abraão, dentro das principais religiões monoteístas, que é o judaísmo, que é o cristianismo e o islamismo, é conhecido como o pai da fé. É um grande homem de Deus, alguém respeitado por todo o mundo, seja judeu, seja cristão ou até mesmo islâmico, muçulmano. Abraão foi um grande homem de Deus. Agora, Abraão, embora tenha grandes virtudes, teve também seus defeitos, assim como eu, assim como você.
Abraão, por exemplo, ele mentia, ele enganava. Olha só, uma passagem quando fala que Abraão estava diante do faraó, depois diante de um outro rei chamado Abimeleque. Ele também mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Na verdade, era meia-irmã, não era irmã por completo, mas ele mentiu. O que ele ensinou para o seu filho Isaac? Mentir. Isaac também mentiu, falando a mesma coisa, que a sua esposa também era irmã. Assim também, essa semente da mentira foi indo para os seus descendentes, que os filhos de Isaac, no caso Jacó, também mentiu, enganou seu pai. Depois os filhos de Jacó também mentiram, dizendo que o seu irmão, no caso José, teria sido morto por uma fera, e na verdade foi vendido como escravo para o Egito. Ou seja, a mentira perpassou por várias e várias gerações. O que nós podemos falar, como no Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, que a bênção chega até 1000 gerações e a maldição até a 3ª e 4ª geração. Nós chamamos de espírito de gerações. Pastor, como é que eu posso evitar isso na minha vida? Muito simples. Primeiramente, você tem que agir como Deus age, aborrecer o mal, odiar o mal. Você não pode mais desejar que esse mal perpetue na tua vida. Você não pode mais desejar que esse mal passe para os teus filhos. Ou seja, você tem que tomar uma atitude radical. Pastor, que atitude radical? Você tem que olhar para esse mal e dizer, basta. Quando você se revolta verdadeiramente com esse mal ele tem que ser apagado, deletado na tua vida. Mas só é possível quando, primeiro, você identifica o mal, segundo, você confessa o mal, terceiro, você se arrepende e deixa, abandona esse mal. Esse mal não passa mais para outras gerações. Então, muitas das coisas que talvez você ainda tenha comportamento, venha talvez da tua família, ou seja, comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos, próprio temperamento vem da tua própria família, vem das gerações. Tem coisas boas, assim como nós temos que selecionar, como por exemplo você, talvez mulher que me assista, você seleciona o feijão, o arroz e tira o que é bom e o que é ruim. A mesma coisa nós devemos fazer nas nossas vidas. Tem muitas coisas boas que nós herdamos dos nossos pais, mas também tem muitas coisas más e precisamos primeiro identificar o que é mal, saber separar o bom do mal e ter a atitude de confiar em Deus e separar, abandonar esse mal. Então, às vezes é difícil identificar o estilo. Às vezes é necessário então que alguém aponte para nós. Você já tem a transparência de falar com a tua esposa, com os teus filhos, com teus pais e dizer, poxa vida, por favor, me aponta algo que eu estou fazendo de errado. Você tem a humildade de reconhecer e você tem a humildade de entender que você realmente não é tudo aquilo que você pensa que é. Você já quebrou o orgulho dentro de você e o orgulho é algo terrível. Eu digo sempre que se nós o pegarmos e dar uma raspada em qualquer tipo de pecado, sempre vamos encontrar a base desse pecado, vamos encontrar o orgulho. O orgulho está sempre pronto, sempre prestes, sempre nos perseguindo. Então ninguém aqui, ao começar por mim mesmo, ninguém está livre do orgulho. Agora nós precisamos, através da humildade, a humildade é o antídoto do orgulho. O Senhor Jesus diz, sede manso e humilde de coração, ou seja, nós precisamos ser parecidos com Jesus. E Jesus era humilde. Deus, na verdade, ele se aborrece com aquele que é orgulhoso, mas ele exalta aquele que é humilde. Então, se você quer estar próximo de Deus, seja humilde. A palavra de Deus diz em 1 João 1,5, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, para você ter um estilo de vida santo, você precisa estar e andar com Deus, porque Deus é luz. Mas pastor, eu sei que quanto maior a luz mostra todas
as perfeições e as imperfeições. É realmente verdade. Quando você está próximo da luz, você vai ver aquilo que tem de bonito, mas você vai ver aquilo que tem de feio. Você vai ver as rugas, você vai ver as pintinhas, você vai ver os cravos, você vai ver as espinhas. Ou seja, a luz revela todas as coisas, mas nós precisamos estar na luz. Por que precisamos estar na luz? Para que realmente nós possamos ver aquilo que nós fizemos de bom, mas também aquilo que nós fazemos de mal. Nós precisamos ver como Deus vê, não somente com nossos olhos naturais. Por mais que a gente seja esperto, a gente se ache inteligente, nós temos limites, então nós precisamos saber o que Deus pensa de mim. Como é que eu sei, pastor, o que Deus pensa de mim? Muito simples, eu preciso ir para a sua palavra. A palavra de Deus me diz exatamente o que Deus sabe que eu sou, ou seja, Deus tem um diagnóstico para mim. Então, se eu for olhar com os meus olhos naturais, muitas vezes eu não vou gostar do que eu estou vendo. Mas se eu olhar com os olhos de Deus, opa, aí a coisa muda de figura. Ou seja, Deus, Ele sabe que eu sou seu filho. Deus já sabe que eu sou menino dos olhos dele. Deus me ama. Ou seja, Deus, Ele reconhece em mim algo e alguém de valor. Quando eu sei disso, tudo muda. Ou seja, eu não estou vendo mais as coisas somente com os meus olhos naturais. Então, para você, para mim, ter um estilo de vida santo, eu preciso primeiramente ajustar-me com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o meu guia e ela vai me inspirar para eu ser o que eu preciso ser. Segundo, eu preciso me concentrar naquilo que eu tenho de positivo, não só negativo. Eu vou olhar o que eu tenho de negativo, é claro, eu preciso saber quais são os meus comportamentos, sentimentos negativos, mas eu vou dar mais importância para aquilo que eu tenho de positivo. E aquilo que eu tenho de negativo eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar buscando a Deus força para superar. Eu preciso também estar atento a todos os princípios da palavra de Deus que me falam sobre quem eu sou, que me dizem como Deus me vê e o que eu preciso fazer para ser santo. Mas em primeiro lugar, preciso compreender que a palavra de Deus é meu guia, eu preciso ter a coragem para obedecer. Isso é fundamental. Então eu preciso, na verdade, que o Espírito Santo de Deus, como água, comece a limpar a minha mente natural e varrer tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é obra da carne, seja ciúme, inveja, facção, ira, discórdia, e que eu tenha coragem, que o fruto do amor do Senhor venha e tome por completo, que é o amor, que é a alegria, que é paz, que é a bondade, que é a benignidade, que é o domínio próprio e assim por diante. Agora, há um estilo de vida também chamado de profano. Esse estilo de vida profano, na verdade, é aquele estilo de vida que está fora do padrão de Deus, fora do padrão da palavra de Deus. E esse estilo de vida pode vir até através de gerações. Talvez o teu pai bebia, você bebe. Talvez aconteceu do teu pai, um parente também que vem, teu avô, por exemplo, era muito irado, indignado e como se diz, pavio curto. E talvez você seja pavio curto e você não consiga mudar. Então é bom você observar, não só em você, mas também nos teus parentes, nos teus pais, tios, avós, como eles se comportam e alguns comportamentos que eles têm. Talvez você acabou adquirindo pelo convívio e por ter passado também esses espíritos de gerações através das vidas deles. Talvez você não goste da forma como você reage, você se sente de repente rejeitado, você se sente de repente mal por causa dessa situação. O que você precisa fazer? Você precisa romper esses laços. E para romper os laços, muitas vezes, e na maioria das vezes, somente com a força do teu braço, somente usando a tua boa vontade, você não vai conseguir. Você precisa da ajuda de Deus, você precisa do apoio do Altíssimo, você precisa
da ação sobrenatural de Deus para romper esses laços da tua vida. Talvez você sinta e você saiba que dentro de você tem pensamentos que não são bons pensamentos, tem sentimentos que não são bons sentimentos. Você deseja ficar livre de vícios, de problemas que carregam a tua alma, te oprimem. Então você precisa, primeiramente, identificar o teu problema. Segundo, você precisa confessar o teu problema. Terceiro, você precisa se arrepender, pedir a ação sobrenatural de Deus para que você realmente chore, você não queira mais ficar preso a esse problema, a esses dilemas na tua vida, esses comportamentos, essas ações, a essas omissões, a esses sentimentos, e você precisa ficar livre. Hoje eu quero orar por você, para que o Senhor esteja agindo, operando e te trazendo libertação para você ter um estilo de vida santo e que agrade a Deus. Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está assistindo essa programação, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja agindo de uma forma poderosa na vida dessa pessoa e que ela possa ser livre, verdadeiramente livre. Só o Senhor pode entrar na vida dessa pessoa e mudar radicalmente a vida, o projeto dessa pessoa. Agora, Pai, produza o Teu milagre pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!